Olá, queridos, nós estamos novamente aqui, hoje para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, os que têm sofrimento, que têm dor e que sabem absorver como crescimento, por isso que são aventurados, bem-aventurados. O item 18, o bem e o mal sofrer. Vou começar com a sistemática do professor e mestre Allan Kardec. Ele, antes de começar algum assunto, ele procurava esclarecer os termos para que a gente soubesse do que está falando e não ficasse discutindo as palavras sem entender os significados. Então vamos ver o que a gente considera o bem e o mal e depois o sofrer. O bem e o mal hoje é difícil de se definir. Nós estamos numa era, após o século XVIII, com o Iluminismo, em que tudo foi se relativizando, foi necessário relativizar-se, retirar os dogmas excessivos que a tradição católica e protestante trazia até aquele momento. Mas também se exagerou no remédio. E todo remédio que é exagerado, às vezes, pode nos fazer muito mal. E hoje, quando você fala para alguém, o que é o bem? O bem é relativo. O que é bom para você ou um bem para você, para mim não é um bem, é um mal. O mal também é relativo. O que te faz mal, às vezes me faz bem. Certo, tudo é relativo. Mas a pergunta é essa, relativo a quê? Porque algo não pode ser relativo em si mesmo, tem que ser relativo a alguma coisa. É relativo às minhas opiniões. Ok. É relativo às suas opiniões. E suas opiniões são fundamentadas, você estudou, você pesquisou, você exercitou experiencialmente, vivencialmente essas verdades que hoje você está dizendo que é relativo? Mas isso depende muito da sociedade também. Então o relativismo pode depender do subjetivismo ou pode depender da cultura. Dizendo assim, tem sociedade que dizem que certas coisas são certas e outras que dizem, não, essas mesmas coisas são erradas. Ok? Então, é relativo à cultura? Ok. Mas, nós no Espiritismo, nós procuramos estudar a nós mesmos. É exatamente isso. Nós não vamos parar por aqui, tudo é relativo. Não. Se eu falar que tudo é relativo, eu estou tornando um novo dogma, dizendo tudo é relativo, então não se chega à verdade. Então, se sou eu que estou achando relativo, ou eu que estou recebendo culturalmente uma ideia, eu vou analisar a mim mesmo, como na pergunta, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona os espíritos qual a melhor forma de nos conhecermos. E Santo Agostinho responde que um sábio da humanidade, da antiguidade, diz, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, na versão de Platão. Então, o Espiritismo, ele vai trazer com que nós nos conheçamos para descobrir as verdades que não passam no tempo e no lugar, que independem do tempo e do lugar, da cultura. Quando a gente faz um bem a uma pessoa, ela sente esse bem. O Livro dos Espíritos nos coloca isso também. Que nós podemos traçar 1000 discussões sobre o que é o bem e o mal, mas que nós sentimos quando alguém nos quer bem, nós sentimos quando nós praticamos um bem, ou nós nos sentimos também muito mal quando alguma coisa ruim nos acontece. Então, esse relativismo, ele só vai ganhar espaço se nós não entendermos quem somos, que nós somos espíritos imortais. Então, nós vamos procurar o reino de Deus e sua justiça, e o resto nos será dado por acréscimo, disse Jesus. E o que é essa justiça? É aquilo que é justo.
Procurai o reino de Deus, o contato com Deus em nós, na imanência e na transcendência dele em nós, e a justiça. O que é justo? Justo é sempre agir com flexibilidade. Não, justo é sempre agir com rigidez. Vai depender do momento. Às vezes, nós precisamos ser um pouco mais rígidos. Às vezes, nós precisamos ser mais flexíveis. Não existe uma receita. A receita é estar em contato com Deus em nós. Aquela sabedoria que já vem conosco e que nós temos que ativá-la conforme vamos vivenciando. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. E os espíritos respondem: na consciência, na nossa consciência. Ora, se está na nossa consciência, como é que eu não sei todas essas leis? Porque ela está numa parte da consciência ainda não acessível, que hoje na psicologia se chama inconsciente. Então, vivenciando as situações e meditando profundamente e tentando encontrar aquilo que é justo para aquela situação a partir de valores que não passam com o tempo. Marcos, mas hoje, por exemplo, andar de certa forma na rua com certa roupa é bonito, mas teve uma época que isso era indecente. Ok, mas isso passa com o tempo. Mas aquilo que é bom, uma coisa que é boa, a amizade, o amor, você ajudar alguém que está sofrendo ou que está em dificuldade, que precisa ser ouvido. Qual é a sociedade que isso não é bom? Qual é o espaço e o tempo em que esses valores de solidariedade, de amor, de você ser justo, de conseguir se adequar justamente àquela situação de convivência com as pessoas? Onde é que isso? Qual é a sociedade? E qual é a pessoa que não vai achar isso bom? Agora vamos passar para a questão do sofrer. O sofrimento, na visão espírita, ele não existe para nos punir. Ele não existe para que nós sintamos na pele um mal que porventura nós tenhamos feito. Ele existe para que nós aprendamos. Então, o sofrer tem um sentido, um aprendizado para frente, não para trás. Para frente. É educacional. Kardec era um educador, um professor, um grande mestre. Então, encontrar o sentido para o sofrimento não é uma história pessoal. Porque eu fiz isso em vida passada, não. Se eu na vida passada eu tinha muita inveja, eu tenho que ver que ponto que essa inveja existe hoje em mim. Porque a partir do momento que eu começar a trabalhar com ela, as situações vão mudar. Então ela não é de vida passada, ela é atual. Toda a nossa vida que nós já vivemos, ela vem conosco hoje. Então, sofrer tem um sentido. E isso exige uma fé profunda, uma fé raciocinada e paciência, para que nós possamos encontrar o sentido. O sentido, a dor nos indica a cura. E ela não vem para nós sofrermos, ela vem para nós crescermos. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos.